Show da Liberdade. Entrevista. E agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a muita gente que trabalha todo dia e se expõe a riscos no trabalho, o adicional de periculosidade. Para explicar direitinho para quem tem direito, como funciona e tirar aquelas dúvidas que todo mundo tem, a gente vai conversar agora com o advogado trabalhista, o Dr. Paulo Fontana. Dr. Paulo, bom dia, seja bem-vindo ao programa Show da Liberdade. Olá, Claudiana, muito bom dia. É um prazer estar de volta aqui nessa entrevista com você. Nós que agradecemos pela sua disponibilidade em estar junto conosco na manhã de hoje. Você ouvinte que tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para o advogado trabalhista, o Dr. Paulo Fontana, já pode nos enviar através do nosso WhatsApp do 98214-7247. Dr. Paulo Fontana, o que é exatamente esse adicional de periculosidade? Vamos lá. Acho importante nesse início, diferenciar o adicional de periculosidade do adicional de insalubridade, né? Então, o legislador, ele previu ali na nossa lei uma certa compensação, uma indenização para as pessoas que trabalham expostas a risco de vida. Então, o adicional de periculosidade, ele sempre vai se tratar de um agente que bota a pessoa em um risco de uma morte súbita ou de um acidente muito grave, entendeu, Claudiana? Enquanto isso, o adicional de insalubridade, ele coloca a pessoa em contato com um agente nocivo que aos poucos vai minando a saúde daquele trabalhador. Então, no adicional de periculosidade, nós estamos falando aí de um trabalhador que trabalha em contato direto com eletricidade, com alguma atividade inflamável, com agentes explosivos, ou que de repente trabalha com segurança patrimonial armada, ou com motocicleta, com radiação. Então nós estamos falando assim de atividades que colocam em risco a vida desse trabalhador. E por isso ele recebe esse adicional, que é de 30% sobre o salário dele. E como é esse cálculo, de 30%, ele incide sobre o salário inteiro, como hora extra, uma gratificação, ou só no salário base mesmo, doutor Paulo? Claudiana, hoje a maior parte da nossa jurisprudência entende que ele incide sobre o salário base, tá? Há uma discussão, assim, em que uma corrente minoritária está abrindo aí uma discussão para que ele incida, também sobre essas outras verbas, sobre o salário global. Mas hoje, na nossa regulamentação, lá na NR16, nós falamos de 30% sobre o salário base. O que vai acontecer é que esse adicional, ele vai refletir na hora do empregador pagar férias, pagar FGTS, pagar 13º e horas extras para o trabalhador. Aí sim. E tem muita empresa que acaba pagando o adicional por fora sem colocar no contra-cheque. Isso é legal? O que é que o trabalhador deve fazer se isso acontecer, doutor Paulo? Isso não é legal, Claudiana. Legal que eu digo, nos termos da lei. Isso acaba sendo uma remuneração paga por fora do holerite, e por incidir justamente nessas verbas como o FGTS, como o 13º, como hora extra, o trabalhador precisa juntar aí a comprovação e provas de que ele está recebendo esse adicional por fora, para que ele consiga a integralização dessa verba na justiça. E já temos aqui pergunta do nosso ouvinte, o Carlos Menezes. Ele diz que trabalha em um posto de gasolina e fica direto manuseando combustível. Ele diz que a empresa fala que o adicional já está embutido no salário dele, só que ele fala que não aparece no contra-cheque. Isso está certo? Não está certo, Claudiana. O adicional precisa estar claro e discriminado no contra-cheque. Se ele trabalha aí com contato direto, habitual e permanente com o abastecimento, então ele tem sim direito ao adicional de periculosidade e precisa estar no holerite dele. Temos aqui mais uma pergunta. O Jackson, ele diz que é vigilante noturno há 3 anos
e ele recebe o adicional de periculosidade. Mas quando ele entra de férias, o valor acaba vindo menor. Ele gostaria de saber se é normal o adicional não entrar no período das férias. Não é normal, Claudiana, né? Esse adicional de periculosidade, ele integra o salário para todos os efeitos, né? Ele já recebe esse adicional há 3 anos. Então, no período das férias, ele também precisa receber esse adicional. Temos a participação do nosso ouvinte, o Josiano. Ele gostaria de saber se quem trabalha em cozinha tem direito a adicional de periculosidade. Desculpa, ele trabalha em como cozinheiro, como cozinheiro. Olha, isso precisa ser avaliado, né? Ele precisa ter um técnico de segurança do trabalho que diga sobre as condições de trabalho dele. Se, por exemplo, nessa cozinha ele tiver exposto a gás com risco de explosão muito próximo dele, então provavelmente ele tem direito ao adicional de periculosidade, sim, mas isso precisa ser avaliado. E para comprovar, doutor Paulo, que o trabalhador ele realmente está exposto a risco, precisa sempre de uma perícia. Quem faz essa perícia? Como é esse processo? O principal método de prova é por meio de laudo técnico. Mas nem sempre, né, todos os empregadores vão ter esse laudo para se comprovar o risco à vida do trabalhador. Então, na prática, o que acaba acontecendo, quando o trabalhador precisa acessar a justiça para ter o direito de adicional de periculosidade garantido, é que o juiz ele vai determinar uma perícia técnica nesse local. Então o perito ele analisa as condições, analisa a qual agente de risco esse trabalhador estava exposto, e inclusive essa é a prova principal, mas pode ser admitido também prova testemunhal. E para quem é MEI, autônomo, motorista de aplicativo, usando aqui como exemplo, existe algum tipo de proteção parecida ou isso só vale para, de fato, quem é empregado do registrado, doutor Paulo? Claudiana, eu entendo que isso só vale para quem é empregado registrado. Isso é uma previsão da CLT. Então, se a pessoa trabalha como MEI ou de forma autônoma, então não é a CLT que se aplica ao trabalho dela, né? Se trata de um contrato civil. Então, por se tratar de um contrato civil, ele vai ser negociado aí ele prestador de serviços e tomador de serviços. E para aquele ouvinte, aquele trabalhador que neste momento está prestando bastante atenção na nossa entrevista e desconfia que tem direito ao adicional, mas que nunca recebeu, o que ele deve fazer, doutor Paulo Fontana? Qual é o primeiro passo? Deve conversar com a empresa? Deve procurar um advogado? O que ele deve fazer? Olha, eu diria que o primeiro passo é ele se cientificar de qual agente que ele está em contato direto e permanente que coloca a vida dele em risco. Se ele tiver ciência desse agente, ele pode sim conversar com a empresa, ele pode pedir um laudo técnico sobre a condição do ambiente de trabalho dele, né, sobre a segurança do trabalho desse ambiente, e se não resolver, sim procurar um advogado. E é muito importante procurar os direitos, para a gente deixar aqui bem claro para o nosso ouvinte, porque muitos trabalhadores acabam ficando com medo, né, doutor Paulo, dessa busca de fato ao que ele tem direito. E é sempre muito bom você procurar saber o que de fato é de direito, para que você possa tomar as decisões que são cabíveis e necessárias. Com certeza. Até para você não se colocar, né, em um processo aí com uma suscetibilidade muito grande de ser um tempo perdido. Então, é de fato procurar um advogado para entender, né, se você realmente tem o direito, né, e também, né, em paralelo, sempre conversar com a empresa, né, tentar juntar as documentações necessárias, que vão ser, inclusive, necessárias para conseguir instruir esse processo.
Temos aqui a pergunta do José Fábio, ele que mora no Jacaré, ele diz que trabalha com máquinas pesadas e tem contato com óleo diesel. Ele gostaria de saber se tem direito. Se ele tem contato direto e permanente com óleo diesel, ele tem sim direito ao adicional de periculosidade. Temos aqui a pergunta da Nayane. Ela diz que o esposo trabalha em uma empresa de colchão há 9 anos e recebia salubridade. Já faz 3 anos que não recebe mais, mas na carteira de trabalho foi assinado que recebia. Ela gostaria de saber o que fazer e se essa questão está certa, doutor. Olha, eu oriento que ele primeiro busque entender por que o direito ao adicional foi cessado. Porque pode ser que o risco tenha sido cessado, pode ser que a empresa tenha tomado alguma medida para que esse agente não exista mais na rotina desse trabalhador. Então eu orientaria ela a entender o porquê, né? Primeiro, que não existe mais o pagamento do adicional de insalubridade para ele. Temos aqui só um comentário do nosso ouvinte Sandoerton. Ele diz: problema é que o funcionário é o lado frágil da corda e se denuncia, ele perde o trabalho e o empregador vai colocar outro funcionário no lugar dele, recebendo sem os direitos. E, infelizmente, isso é muito comum acontecer, né, doutor Paulo? Olha, infelizmente, mas existe também, acho que, uma cultura completamente invertida de que entrar com um processo trabalhista prejudica o trabalhador e que é ruim para a imagem do trabalhador entrar com um processo trabalhista. Particularmente eu não acredito nisso. Particularmente eu acredito que é muito ruim para a empresa, né, ter processos trabalhistas. A empresa é a parte que precisa ter consciência legal, né, dos direitos que vai pagar para os seus trabalhadores, para sua mão de obra, né, para aquela pessoa que está ali todos os dias dedicando o seu tempo para essa empresa. Então é totalmente errado, né, essa cultura que se propaga de que, nossa, aquele trabalhador entrou com um processo, que ruim, ele tá tentando ganhar dinheiro. Não, e não é isso. O processo se trata de uma reparação. Então, enquanto os trabalhadores, de fato, né, não procurarem seus direitos, conversarem com os advogados trabalhistas, entrarem na justiça, né, pleiteando aí o que é necessário para terem a reparação daquilo que não foi pago para eles, é que as empresas vão continuar negligenciando certos direitos. Quando, né, a maioria, eu acho que dos trabalhadores que tem algum direito negligenciado tomam alguma atitude contra essa empresa, é quando essa empresa vai atrás, né, para corrigir aí os seus processos. Temos aqui a pergunta da nossa ouvinte Maria José, do bairro São Francisco. Ela gostaria de saber se para a aposentadoria é diferenciado o tempo de serviço para quem recebe esse adicional. É diferenciado, sim. Assim como o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade é considerada uma atividade especial. Então, ele vai sim ter reflexo na aposentadoria desse trabalhador, que vai conseguir acessar uma aposentadoria especial, ou ter o tempo em que ele trabalhou exposto a um agente de risco que torna a atividade dele periculosa, né, ter uma conversão aí melhor, tá? O homem, ele tem o tempo de periculosidade convertido em um fator de 1,4 anos. Então, isso significa que a cada 1 ano trabalhado com periculosidade, vale por 1,4 anos, enquanto a mulher também que trabalha exposta a agente periculoso tem esse tempo, né, calculado com 1,2. Então, 1 ano dela equivale a 1,2 anos para fins de aposentadoria. Isso até 2019, né? Depois da reforma previdenciária mudou aí algumas regrinhas e aí essa conversão não é mais possível, mas até 2019 é assim. O Joilson Moraes, ele que é do Alto do Moura, ele é eletricista de manutenção industrial. Ele trabalha em uma empresa na qual eles pagam um salário menor do que o salário do mecânico.
com a justificativa de equipar o adicional da periculosidade, que é exclusivo apenas para os eletricistas. Resumindo, ele diz que o salário base do eletricista é menor do que o do mecânico, mesmo estando no mesmo nível. Ele gostaria de saber o que fazer nesse caso, doutor Paulo. Seria indicado ele procurar um advogado para analisar a convenção coletiva do trabalho dele. Né? Então, se ele está mencionando que há uma diferença salarial do eletricista para o mecânico, ele precisa entender, né, qual é o salário que a convenção dele determina que o empregador pague, tanto para os eletricistas quanto para os mecânicos, né? Porque pode existir diferença aí nessas funções. Agora, se essas duas pessoas estão na prática trabalhando na mesma coisa, pode ser também que haja algum direito à equiparação salarial, mesmo que na carteira de trabalho a função esteja escrito diferente. E aí esse trabalhador que recebe menos, pode ser que consiga receber o mesmo que esse, em tese, mecânico, está recebendo, só que está recebendo a mais do que ele fazendo a mesma coisa, né? Doutor Paulo Fontana, eu quero agradecer pela sua participação aqui no programa Show da Liberdade, por trazer esclarecimentos, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, mas para quem está nos ouvindo, qual o principal recado que o senhor deixa para o trabalhador que vive situações de risco do dia a dia? Olha, com certeza é para que se esclareça, né? Busque aí compreender com um advogado, com uma pessoa que tenha condição de dizer sobre as condições ambientais do trabalho dele, né? Seja para um adicional de periculosidade, seja para um adicional de insalubridade, né? Nós estamos falando sobre a vida desse trabalhador, né? Seja exposto aí a um risco de um acidente, seja aí, né, exposto a um risco fatal, ou a algum agente que está prejudicando aos poucos, né, a saúde dele, como por exemplo um barulho muito acentuado, exposto aí a agentes biológicos que podem fazer esse trabalhador contrair uma doença. E então é muito importante ele estar esclarecido dos direitos dele, para que ele receba aí as devidas compensações, né, legais por esse trabalho em condições especiais, e que, se necessário, busque e acesse sim a justiça. Doutor Paulo Fontana, muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Fique à vontade para disponibilizar suas redes sociais. Muito obrigado, Claudiana. É sempre muito bom falar com você, com os ouvintes. E o meu Instagram é @paulofontana.adv. Até a próxima. Até, Claudiana. Forte abraço e bom dia. Conversamos no Show da Liberdade com o advogado trabalhista, doutor Paulo Fontana. Show da Liberdade. Um show de programa.